Bom dia. Então, a região que eu moro se chama Margem da Estrada de Ferro, e é por causa disso. Mas nosso assunto não é o modal ferroviário. Eu quero falar um pouco mais sobre os turcos. Não a Turquia necessariamente, os turcos. Os turcos são um povo que surgiu, aparentado aos mongóis, surgiu entre a atual Mongólia e a Manchúria e um pedaço do nordeste da Sibéria, certo? Originalmente eles são de lá. Eles viviam naquela região junto com os ancestrais dos manchus, dos mongóis e outros povos tungúzicos até mais ou menos o início da Era Comum. Foi mais ou menos no mesmo período em que o Império Han chinês e o Império Romano começou a decair por causa de mudanças climáticas, uma epidemia de peste. Foi uma época por volta do 4º século, 3º século da Era Comum que deu tudo errado. E aí eles começaram a se movimentar na direção da China e na direção de Xinjiang, que era habitada por povos indo-europeus, os tocarianos, que foram basicamente extintos pelos ancestrais dos turcos. Então, eles foram para a região do Xinjiang no 4º século. Perfeito? Depois, junto com os mongóis, tocaram o terror na China até a virtual destruição, não digo da civilização chinesa, mas de todos os ganhos da dinastia Song, uma época que a China era muito mais avançada do que a Europa. Ok? Uma hora eu falo sobre isso. Bom, ao mesmo tempo, na forma de tártaros, eles entraram na Sibéria, certo? E caminharam na direção oeste. E outro grupo, também na direção oeste, avançou na direção do Oriente Médio. Foi o período em que eles e os primos deles, os mongóis, destruíram a maior cidade que existiu antes da Era Industrial, Bagdá. Mas destruiu mesmo, era terror. E foi nessa época que uns parentes dos otomanos, os seljúcidas, começaram a se estabelecer na região da Ásia Menor, certo? E ocupar aquela região. Depois surge o Império Otomano, e o Império Otomano se tornou grande, destruiu Constantinopla, invadiu o norte da África, dominou todo o Oriente Médio e o sudeste da Europa, os Balcãs inteiros, até as cercanias de Viena. O resto é basicamente história. Qual que é a questão? A questão é que nesse período, entre o século IV e o século XIV, eles dominaram vastas regiões da Ásia Central e do norte do Oriente Médio. Perfeito? São povos túrquicos, além dos próprios turcos, os primos primeiros deles, os azeres e os turcomanos. Os azeres estão distribuídos pela República do Azerbaijão e por duas províncias iranianas, o Azerbaijão Ocidental e o Azerbaijão Oriental. Os turcomanos, você tem quantidades deles até razoáveis no Iraque, mas eles estão principalmente no Turcomenistão. Além desses países, Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão, são nações túrquicas, ou Uzbequistão, correto? E que pertencem a uma outra linhagem de túrquicos, o Quirguistão e o Cazaquistão, certo? E tem também algumas repúblicas autônomas russas. Por exemplo, o Tartaristão, onde moram os tártaros.
Então esses povos túrquicos ocupam hoje, é claro, a República da Iacútia, também é um povo túrquico. Mas no modo geral, eles ocupam o quê? Uma parte considerável da Sibéria, certo? Eles ocupam uma parte considerável da Ásia Central e o norte do Oriente Médio. E claro, a província de Xinjiang e Uigur. Os uigures são ancestrais diretos dos povos túrquicos. A grande questão é que a Turquia, após o fim da União Soviética, tem pretensões de liderança sobre esses povos. Mais até do que liderança. Erdogan quer refazer o Império Neo-Otomano, unificando a Turquia, pelo menos, com o Azerbaijão e o Turcomenistão. E eu não duvido que esteja na cabeça dele, ou pelo menos na dos seus, digamos, associados azeres, libertar os azeres do Irã. Isso daria para a Turquia uma população de bem mais de 100 milhões de habitantes. E ela, que já é uma das maiores economias do mundo, com um acréscimo tão grande de território e população, né, petróleo e recursos naturais, com certeza se tornaria uma potência global. Não vou nem falar o que aconteceria se a Turquia anexasse o Cazaquistão, o Uzbequistão, pelo menos o Uzbequistão, o Cazaquistão e o Quirguistão são de outro grupo turco, mas os uzbeques, um país de 20 milhões de habitantes, mais de 20 milhões, são do mesmo grupo que os turcos. Então, anexando o Uzbequistão, nós teríamos um país de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, na verdade, e 140 milhões de habitantes. Um poder formidável, eu não diria comparável à Rússia, mas com certeza um obstáculo muito grande para os interesses russos do Oceano Índico e os interesses chineses na Ásia Central. Então, essa questão da Armênia, essa Armênia adotou um governo pró-ocidental, está flertando com os Estados Unidos, flertando com a OTAN, passando raiva na Rússia. Mas a Rússia e a própria China têm opções muito limitadas na região. E de forma alguma, esses dois países têm a opção de deixar os turcos se unirem ao Azerbaijão. Essa opção não existe. Do ponto de vista geopolítico, seria uma catástrofe, uma tragédia. Porque a Turquia faz parte da OTAN. Então isso colocaria a OTAN no Oriente Médio, na Ásia Central, e como um obstáculo enorme, tanto para a China avançar com a sua iniciativa de infraestrutura, cinturão e estrada, na direção da Europa e da África e do próprio Oriente Médio, quanto para a Rússia ter uma saída para o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Então, essa opção de simplesmente deixar a Turquia agir livremente com o Azerbaijão não existe. O que os dois, Rússia e Turquia, farão, olha, honestamente eu não sei, mas alguma coisa vai ser feita. A esperar.